Bem-vindos. A partir de agora, voltam-se a abrir as portas para mais um 45 minutos a Porto, o programa semanal onde se fala de assuntos ou dos assuntos relacionados com o Futebol Clube do Porto. Para hoje, vamos falar preferencialmente sobre a transferência que está a causar, ou que vai causando muita polémica em torno do Futebol Clube do Porto, a transferência de Francisco Conceição para o Ajax. Depois vamos falar da restante janela de mercado de transferências, onde o Porto também já emprestou mais um, mas já lá vamos, e há possíveis entradas na equipa portista. Há por aí um rumor, que ainda há bocado se falou em off, de uma suposta saída de Sérgio Conceição do comando técnico dos Dragões, e digo suposta em letras gordas, em letras maiúsculas, porque é só mesmo suposta, coisa que não vai acontecer. E também vamos aqui abordar uma coisinha muito, quer dizer, pequena, que de pequena não tem nada, que é a mudança em dois escalões de formação, que são no Sub-19 e no Sub-17, que vão ser orientados por dois antigos, não só internacionais portugueses, como também dois antigos jogadores do Futebol Clube do Porto. Para falar destes temas, já aqui tenho comigo quer o Alberto, como também o regressado José Sousa. Digo bem regressado, porque a semana passada não teve. E eles já estão prontinhos para falar sobre a vida do seu clube. Mas antes vamos falar aqui de um outro assunto, assim, muito rapidamente, porque não é coisa que se tenha ou que se vá dar assim muito ênfase, mas vamos falar porque a notícia, o assunto é desta terça-feira. Soube-se durante esta terça-feira, ou durante a terça-feira desta semana, que o Porto foi punido com 2 jogos de interdição do Estádio do Dragão devido aos incidentes ocorridos no final do Clássico, que ocorreu a 11 de fevereiro de 2022. Eu vou repetir, 11 de fevereiro de 2022. Com isto, ou além disto, além dos 2 jogos de interdição do Estádio do Dragão, a SAD portista vai ter de pagar uma multa em cúmulo, vamos dizer assim, no valor de 25.245 euros. Além disto, há mais 6 elementos que também vão ter de pagar as respectivas multas. 3 são membros de segurança, o coordenador de segurança de Porto SAD vai ter de pagar 1.530 euros e depois o diretor do campo Porto SAD, ou da Porto SAD, e o diretor de segurança da Porto SAD, cada um destes dois vai ter de pagar 918 euros. Além destes, mais outros 3 elementos de apoio às ações promocionais do Porto, que neste caso que são aqueles que estavam colocados junto do relevado com os coletes azuis, foram suspensos por 75 dias a ter de pagar 3.060 euros cada. Ora bem, a minha pergunta para ambos é: não podia esta decisão ter sido tomada a quando das restantes sanções a jogadores e elementos do staff das equipas? Tinham mesmo de esperar, e eu fiz as contas durante a tarde, ao início da tarde, mais ou menos ao início da tarde, aliás, aí por volta das... Já não é assim tão início da tarde quanto isso, mas pronto, aí por volta das 4, mais coisa, menos coisa. A sério que esta gente, ou que estas pessoas, ou que estas instituições, ou que a instituição que fez isto, tinha de esperar 5 meses e 8 dias para dar uma decisão destas sobre aproximadamente 2 semanas do início do campeonato. Parece que em Portugal gostamos de fazer as coisas a prestações. Alberto,
Como eu disse no início como eu disse no início do programa, vamos falar muito rapidamente sobre isto, porque isto, enfim, é daqueles assuntos que têm de ser falados, porque está na atualidade, mas é tão cansativo. É tão cansativo estarmos constantemente a falar de decisões que são que vêm com 5 meses e 8 dias de atraso. Bem-vindo. Olá, boa noite aos dois. Eu não quero falar muito sobre isto. O que eu tenho a dizer sobre isto é Eu também que... não, por isso, desculpa, Alberto, por isso mesmo é que eu disse, é para ser o mais rápido possível. Eu Para acho que depois para podemos além passar da... aos restantes. A maior vergonha que se possa ter sobre o que aconteceu é ainda mais a vergonha daquilo que está a acontecer agora, ou que acontece sempre com os castigos que as instâncias jurídicas desportivas demoram a trazer à luz do dia. Só em Portugal é que isto acontece. Eu não percebo como é que se demora Uma tantos decisão meses Desculpa, Alberto, para... uma decisão destas era para ontem. Para ontem, salvo seja. Era para o dia seguinte. O Podia jogo não foi ser uma na... sexta-feira. O Podia, jogo foi uma podia, sexta-feira e demoraram 5 meses e 8 dias. podia não ser no mês no dia seguinte, podia ser na semana seguinte. Eu acho que 8 dias, 10, 15 dias. 15 dias era o tempo suficiente para analisarem tudo, falarem com as pessoas, falarem com as testemunhas e aplicarem as respectivas multas e pronto, e aquilo que se entendesse. Independentemente de quem tem culpa, de quem não tem, a vergonha que foi o espetáculo que não foi agradável para ninguém, independentemente de quem provocou, não é isso que vamos discutir, nem quero discutir isso, mas agora é a vergonha da justiça desportiva que demora tanto tempo, não percebo porque, não sei a quem é que isso serve. Não sei a quem é que isso serve, se calhar não serve a ninguém. Mas pronto, é o que temos. Disto, realmente, não quero passar à frente e chega. José Sousa, bem-vindo de novo. Eu vou repetir isto outra vez. 5 meses e 8 dias para se dar uma decisão sobre algo que toda a gente viu. Pois, pá, não há muito a dizer, não é? Acredito que realmente de um dia para o outro não pode acontecer porque é preciso fazer algum tipo de avaliação e análise. Agora, 5 meses parece demasiado, mas também se entendermos que em Portugal aquilo que não é justiça desportiva, é a justiça que foi de comum, demora anos, pá, no limite, em termos comparativos, até se pode dizer que é muito rápido. É a justiça comum, que demora anos, e é, por exemplo, também, que não tem a ver com a justiça, também demora anos, e às vezes as pessoas já morreram, a chamar as pessoas para as operações que têm que fazer a nível de saúde, e quando chamam, muitas delas já morreram, já não se vai a tempo. É o Portugal que temos. Somos um país com tempo, tudo. na verdade é isso. Muito tempo. Com muito e bom tempo. Eu acho que sentado de sol. Isto não tem nada a ver com clube nenhum. Tem a ver é com a... Quer dizer, não é, para mim é uma estupidez de todo tamanho. Mas pronto. Siga. E eu também chamei este assunto à baila, não pelos valores que estão ou pela sanção que está de 2 jogos de interdição do Estádio do Dragão. Curiosamente, 2 jogos, o primeiro é em casa, o terceiro é em casa com o Sporting. Quer dizer, o que estamos a dizer é que na verdade é o segundo jogo. O que se está a dizer na verdade é que não vamos jogar em casa com o Sporting, com adeptos no estádio. É isso. Basicamente é isso. Pois. Mas atenção, que todas estas decisões são passíveis de recurso. Portanto, o mais provável é que hajam 2 jogos no Dragão e os dois primeiros, ou melhor, é que os 2 jogos sejam feitos no Dragão e com público. Isto é basicamente é isto que vai acontecer. E depois no final do ano decide-se, no final da época. É uma decisão tão linda, e agora vou meter aqui um parênteses.
muito rápido por causa desta demora das decisões. As coisas fazem-se tanto a prestações que o coitado do Fábio Coentrão já não joga desde há um ano e recebeu Um castigo. um castigo, sim, um processo disciplinar de um jogo que aconteceu na época 2021. Depois de um jogo entre o Rio Ave e o Boa Vista. Ele não jogou durante a época 21-22 porque acabou a carreira, obviamente, mas ele recebe um processo disciplinar por uma ação que teve na época 2021. É o que temos. Bem, leva-me a pensar que realmente 5 meses e qualquer coisa até está a ser bastante rápido, porque o Coentrão tem um castigo pós-mortem, não é? Porque já acabou para o futebol. Enfim, passando a assuntos que realmente interessem, atenção, não que isto não interesse, até porque é sempre bom ou não, depende de quem o faz, mas pronto, eu decidi por bem chamar este assunto à baila, mas só mesmo para falar assim pela rama, que é para falarmos de outros assuntos, entre aspas, mais sérios, não que este assunto não seja sério, mas acho que os assuntos que vêm a seguir trazem mais à discussão, trazem mais coisas à discussão. Como eu disse no início, vamos falar então deste mercado de transferências que para o Porto já conseguiu contratar, falando da equipa principal, não da equipa B, para a equipa principal o Porto já conseguiu trazer um central depois da saída de Mbemba, foi o David Carmo, num negócio feito com o Sporting de Braga. Mas agora vamos à transferência que está a causar maior celeuma, vamos dizer assim, que está a causar um bocadinho mais ou que soa mais os alarmes dentro do Estádio do Dragão, que é a saída de Francisco Conceição, filho do treinador, filho de Sérgio Conceição. Aliás, foi uma possível transferência que o Alberto falou na semana passada, e em relação às outras em relação à outra saída que o Alberto falou a semana passada, daqui a pouco já vou falar melhor contigo sobre ela, que neste caso foi a saída do Sérgio Oliveira para o Galatasaray, mas já lá vamos. Primeiro, esta saída do Francisco Conceição para o Ajax ainda não foi nada oficializado, mas ao que parece vai mesmo, que é isto mesmo que vai acontecer e causou muita polémica. A toque de caixa disto veio o outro assunto que eu já falei, não, que é, enfim, que se vai falar que é que supostamente o Sérgio Conceição tinha pedido uma eventual ou uma hipotética dispensa de treinador do Futebol Clube do Porto à conta disto, da saída do filho, Francisco Conceição, para o Ajax. Vai o jovem portista, porque ele é portista, vai para Amsterdão jogar no Ajax, sai pela cláusula de rescisão, que estava fixada nos 5 milhões de euros. E outra coisa que também estava... Já cá estou. Já voltou. Já cá estou. Mas dizia eu que dentro desta transferência paga pelo valor da cláusula, há também outro assunto que estava a deixar aqui um bocadinho os portistas com a pulga atrás da orelha, e alguns deles até de uma forma bastante exacerbada. O menino Francisco Conceição vai deixar de ganhar 2 mil euros líquidos por mês para passar a ganhar 1 milhão e 35 milhões por ano. José Sousa, vou começar por ti. O menino Francisco Conceição vai para o Ajax, vai crescer ainda mais no Ajax, mas a grande questão é a questão são muitas questões. São muitas questões que se levantam à volta desta saída. Já se sabia de antemão, ou já se sabe de antemão, que é pela cláusula de rescisão de 5 milhões de euros, e pelos vistos a renovação de contrato estava a começar a ser tratada, mas de um momento para o outro o Ajax chegou
e pagou os 5 milhões de euros. Olha, isto é muito que se lhe diga, mas eu vou ser muito rápido. Primeiro, relativamente aos comentários que se têm feito pelos Facebooks, etc., sobre a posição do Sérgio Conceição, que não conseguiu, que não defendeu os interesses do Porto, balelas. Se o meu filho jogasse fosse o que fosse, e ganhasse o que ganha, e aparecesse um clube a pagar, repara, estamos a falar de 30, 40 vezes mais, nem é comparável, não é? Eu era o primeiro a dizer vai. Sobretudo porque o Francisco Conceição está habituado a andar com a trouxa atrás das costas, porque ele fez o percurso que o pai fez, desde jogar na Grécia, desde jogar na Bélgica, desde jogar em diversos pontos de Portugal, etc, etc. Portanto, para ele não há de ser novidade, há uma novidade sozinha, é muito novo, é arriscado, mas quanto ao primeiro ponto, totalmente alinhado, porque eu, se fosse meu filho, fazia exatamente o mesmo. Relativamente ao futebol, aos 5 milhões que pagaram pelo Francisco Conceição, eu diria o seguinte, 5 milhões mesmo assim é muito dinheiro. E o Francisco Conceição, neste momento, dizer ele vale 5, pode valer mais. Eu acho que não é pelo que ele vale, é porque ele podia valer, é o potencial. O que não estava salvaguardado não era o valor real, o que não estava salvaguardado era o valor potencial. E aqui entra o único ponto em que ele, de facto, me deixou ficar muito zangado esta saída de Francisco Conceição. É que a direção do Porto não tem acautelado os interesses do clube, porque vê-se, ainda agora estava a ler, o Banza vai do Famalicão para o Braga com uma cláusula de decisão de 40 milhões. Porquê que toda a gente consegue fazer cláusulas de 100 milhões, 90 milhões, 150 milhões? E o Porto tem cláusulas de tostões. Não consigo perceber. E como tem cláusulas baixas, é muito fácil bater as cláusulas, não é? Porque 5 milhões para um clube português é muito, para um clube da Europa, já nem digo do topo dos melhores clubes da Europa, é muito fácil bater 5 milhões, por isso é que o Vitinha foi embora por 40 e o Fábio Vieira, pior do que isso, nem sequer foi preciso darem o valor da cláusula. Portanto, com quem estou verdadeiramente zangado é com a direção do Porto, que não tem acautelado, nomeadamente naquilo que são os valores criados no clube, de os proteger de serem adquiridos pelos tubarões europeus. Alberto, é mais um jovem da formação do Porto, neste caso o mais jovem, tendo em conta dos 3 que já foram vendidos pelo Futebol Clube do Porto, vulgo Vitinha e Fábio Vieira. Junta-se agora o Francisco Conceição. E a semana passada tínhamos falado que isto que até poderia acontecer. Agora, não estávamos à espera de que de uma semana para a outra... Aliás, nós sabemos que as coisas no futebol, e principalmente quando falamos do mercado de transferências, no futebol as coisas são muito voláteis. Acontece tudo muito depressa. Mas se calhar não se esperava que fosse com tanta pressa assim, não é? Eu por acaso falei disso no último programa e isto até podia ser pior. Está uma celeuma muito grande por causa do Francisco Conceição ter saído, que irá sair para o Ajax, por 5 milhões. Agora imagina se era o Sporting ou o Benfica que vinha cá buscar por esse valor. Podia perfeitamente acontecer. Qual era o problema? Se batesse a cláusula e ele quisesse ir, ganhar mais dinheiro, um jovem que está a ganhar 2.000 euros, era muito fácil o Benfica ou o Sporting fazer só para fazer sangue, não é? Isso também podia acontecer. Agora, se ele vai para o Ajax por 5 milhões, isso só demonstra que alguma coisa se passa com o clube, com a administração do Porto, que não está a conseguir blindar os seus melhores jogadores. Também não se consegue blindar um jogador a pagar-lhe uma miséria de 2.000 euros, não é? O que é que se podia fazer? Agora, eu entendo que o melhor para o Francisco Conceição é sair por 5 milhões, por 2 milhões. O melhor que ele tem a fazer é ele sair, como eu disse no último programa. É preso por ter cão e preso por não ter. Quer dizer, se entra, joga bem e não sei o que é
é o Francisquinho. Se não joga e até comete um erro, é o filho do treinador e ele tem que jogar porque é o filho do treinador e o treinador, como é pai, vai pô-lo a jogar. E isso é por muito que se separe ou que o Sérgio Conceição consiga separar as águas, no fundo não se consegue, não é? Basta haver erros para isso vir logo ao de cima. Por isso é perfeitamente, para mim, é mau, porque vai-se perder, ele tem muito potencial e o Porto vai deixar de ganhar dinheiro mais à frente. Mas eu não tenho pena nenhuma que ele vá embora, porque vai olhar para o futuro dele e vai ter no Ajax, é o local mais interessante para ele poder evoluir ainda mais e atingir o topo, que é o que ele quer, e espero bem que o atinja. Por isso, esta polémica e esse lema que se deu, e os adeptos estarem chateados e tristes, a mim não me deixa... Só me deixa triste o facto do Porto não conseguir pagar melhores ordenados aos seus jogadores pelos terem as cláusulas de rescisão à altura deles. É isso que me deixa triste. Agora, não me deixa nada triste que o Francisco vá à vida dele, vá olhar para o futuro dele. Nenhum. 2.000 euros líquidos mês. Eu, se não estou em erro, eu li durante estes dias de que este valor de 2.000 euros líquidos por mês era, vamos dizer assim, ainda tinha contrato, vamos dizer assim, contrato de iniciante, se é que me faço entender. De infantil. Um daqueles contratos que se dão após o primeiro contrato profissional. Aliás, acho que ainda estava com o primeiro contrato de profissional, que a coisa ainda não tinha sido renovada, enfim. Mas José Sousa, o Alberto falou disto na semana passada e eu também queria que tu falasses sobre esta situação, como é que eu ia dizer, ingrata para o próprio treinador, porque se a época passada tinha um jogador que era o filho, esta temporada eram dois. Ou pelo menos até há dias eram dois. O Francisco e o Rodrigo. E o Conceição. Eram dois jogadores filhos do treinador. Isto o Alberto comentava a semana passada, ou falávamos na semana passada, sobre esta dicotomia que tinha o Sérgio Conceição durante a época passada, de não colocar o Francisco Conceição a jogar mais tempo durante mais jogos durante a época passada. Este ano isso poderá vir a acontecer o mesmo com o Rodrigo. Pode vir outra vez a acontecer o mesmo com o Rodrigo. Se tiver oportunidades. Agora, a pergunta que eu fiz ao Alberto não foi bem esta, mas o sentido vai dar ao mesmo, que é o Sérgio Conceição tem uma bela dor de cabeça porque se põe o filho a jogar é porque é o filho do treinador, se não põe o filho a jogar porque é que ele não joga sabendo de antemão que ele é bom. Mas lá está, o problema é do Sérgio Conceição. Mas também ninguém mandou aos miúdos serem filhos do treinador e serem bons. Essa também é outra. Mas consegue-se compreender o lado do Sérgio Conceição ter esta coisa na cabeça, que é ponho ou não ponho? Joga ou não joga? Vai lá para dentro ou não vai lá para dentro? O que é certo, e eu também disse isto a semana passada, é que o Francisco Conceição desbloqueou, ou não desbloqueou totalmente, mas ajudou a desbloquear alguns jogos que deram vitória ao Porto e que permitiram ao Porto vencer o campeonato na época passada. Um dos jogos que eu referi foi o jogo contra o Estoril na Amoreira. Olha, é assim, realmente o Sérgio Conceição está naquela posição que é preso por ter cão e preso por não ter, não é? Mas eu o que entendo é que só havia uma forma de ele ficar bem na fotografia, que foi exatamente aquilo que aconteceu, que é ele ganhar tudo. Porque no momento em que não ganhasse, seguramente viria ao de cima a questão do filho, meter o filho, não meter o filho. Como ganhou,
todos ficaram sem argumentos para poderem utilizar essa questão. Opa, eu para o Sérgio Conceição acho que foi um alívio, na verdade, o filho sair. E repara que grandes jogadores, como foi o caso do Sérgio Conceição e até jogadores com mais peso a nível internacional, que treinaram os filhos, normalmente não resulta. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Johan Cruyff, não é? Que treinou o filho, o Jordi. E há outros casos. Portanto, E o Sousa? O Sousa pai, o Sousa filho o filho Sousa Filho. E o filho com o filho. Mas Eu acho que não. o Sousa Não. pai, o Sousa campeão europeu com o filho, ainda ganhou uma taça das taças. Uma taça de Portugal. Ganhou uma com o taça de Portugal, Beira-Mar, ganhou. com o Beira-Mar, é verdade. Mas o filho nunca chegou a treinar, ou melhor, o avô treinou o filho, mas o filho não treinou o neto. Portanto, mas Isso é complicado, como é que foi? o António treinou o Ricardo, mas o Ricardo não treinou o Afonso. Pelo menos que eu saiba, não é? Não sei. Mas há mais casos em que isso aconteceu e eu penso que é um alívio. Já é difícil per si um jogador surgir e ter que competir com aquilo que foi o nome do pai enquanto jogador, quanto mais ser treinado por ele. Repara, há poucos jogadores que, sendo brilhantes, tiveram filhos a seguir que ainda foram mais brilhantes. Não há muitos. Eu estou-me a lembrar do Cesare Maldini, que depois teve o filho Maldini, não é? Vamos ver agora o que é que vai dar o filho do Paulo Maldini, que também está a jogar no Milão. Mas tipicamente as coisas funcionam mais ao contrário. Funcionam um Pelé, que teve um filho que era guarda-redes, mas que não deu nada. Teve um Cruyff, que foi pai do Jordi Cruyff, também que não deu nada. O Zidane, que também tem um filho, também que não deu nada. Portanto, o normal é não dar grandes estrelas. E, portanto, sendo treinado pelo pai, ainda mais complicado fica. Portanto, acho que o Francisco foi bem. Fico com pena que vá por um valor tão baixo, mas acho que acaba por ser uma boa solução para todos. Quanto ao Rodrigo, acho que o Rodrigo terá mais dificuldades do que aquilo que teve o Francisco. Aparentemente, o Francisco era mais jogador e tinha, sobretudo, mais potencial. É verdade que ele conseguiu desarmar alguns, ou desarmadilhar alguns jogos muito complicados, como é o caso que falaste do Estoril, mas eu penso que o Francisco ainda não era jogador para 90 minutos. Portanto, ele ainda tinha que efetivamente crescer, tinha que ganhar algum físico para conseguir competir, mas de facto quando entrava, e sobretudo quando entrava fresco, era uma gazua autêntica e, portanto, durante 20 ou 25 minutos ele conseguia competir a um nível já bastante elevado. Não creio que fosse ainda jogador para 90 minutos, mas ele só tem 18 anos e, portanto, há de ganhar o seu espaço com o tempo que lhe for agora concedido. E vai para um clube que tem como busilis, que tem como base a sua formação e que de resto trabalha muito bem a formação, como é o caso do Ajax. Passando para outro assunto, e eu vou voltar outra vez a ti, José Sousa, porque o Alberto já falou sobre isto a semana passada, que foi a saída do Sérgio Oliveira para o Galatasaray. Não foi pelo valor, não foi pelo valor, ou pelo primeiro valor, vamos dizer assim, da primeira proposta da Roma, mas vai para o Galatasaray por 3 milhões e pouco e vai continuar, vai progredir a sua carreira na Turquia. Pois, é um caso inverso, o real versus o potencial. O potencial do Sérgio Conceição não há de ser mais que aquilo que ele é, mas o real é claramente superior a 3 milhões e meio. É outro negócio que eu não consigo perceber. Faz-se negócios a troco de 5, 6, 7, 8, 10 milhões. Mas tem a ver com os ordenados. Tem a ver com a idade dele, tem a ver com os ordenados que ele ainda ia ganhar e coisa que o Porto não consegue pagar, não é? Por isso, eu acho que as contas foram feitas da seguinte forma. Foram 3 milhões e meio, mais os ordenados, foram quase 7 milhões que o Porto deixa de pagar ao Sérgio Oliveira. Ganhou, ao fim e ao cabo, não pagando, e ganhou mais 3 milhões e meio. E também a vontade do jogador, porque o jogador também tem 30 anos e provavelmente quando aceitou renovar,
e podia não ter feito e sair sem a custo zero e ganhava ele o dinheiro todo. Se calhar estava já contratado, já estavam algumas coisas feitas para que, se isto acontecesse, ele pudesse sair. E pronto, foi a vontade dele ter ido para o Galatasaray e desejo-lhe sorte. Mas aquilo que nós estávamos habituados, que era ver o Porto sempre a fazer transferências galácticas, e nesta semana estava a ver o ranking das 20 maiores transações de futebol português desde sempre, e as 3 primeiras não são nossas. Nenhuma delas é nossa. Mas tu vais ver isso a acontecer outros, provavelmente outras equipas. Aconteceu ao Porto porque o Porto andou aí uns anos seguidos, 5 anos seguidos, a fazer ovos sem omeletes e a ter dinheiro para pagar a rega do campo e a luz dos holofotes. E foi pagando aos jogadores, aos bocadinhos. Foi o que aconteceu. Vamos lá ver como é que vai evoluir. Não sei como aconteceu, mas aconteceu. Não deixa de ser estranho uma coisa, que eu não faço ideia qual é que seria o salário do Sérgio Oliveira. Agora, espero que sejam todos muito melhores do que, efetivamente, qual que tinha o Francisco. Porque... Não, o Sérgio Oliveira era o jogador mais bem pago do Porto. Depois era o Otávio. Por isso, imagina, eram 2 milhões e meio, 3 milhões e meio. 3 milhões. Mesmo assim, 3 milhões e meio para um jogador pelo Sérgio Oliveira, acho que é muito pouco, mas pronto. Mas é pouco em ordenados, mas é preciso que haja para pagar. Não. 3 milhões e meio é pouco pela transferência. Pois, claro. Claro. Os salários não, mas pela transferência sim, não é? Uhum. Mas pronto, assim, o Sérgio Oliveira deu muito ao Porto, é um jogador a Porto. Eu tenho pena que ele não continue, mas desejo-lhe sorte e vai de certeza, é isso que eu disse a semana passada, o Sérgio Oliveira vai aparecer aí com mais situações que vão fazer com que o Porto continue a ganhar e vão aparecer outros jogadores da formação, já está aí, já estão a aparecer alguns, que vão fazer esquecer os outros. E tem que se andar para a frente com a prata da casa. Mais uma saída que também foi confirmada, mais um, entre aspas, quase sedentário. Diogo Leite voltou do empréstimo e já foi embora outra vez. Foi emprestado ao Union Berlim. O clube germânico pagou 500 mil euros ao Futebol Clube do Porto pela taxa de empréstimo e o Union Berlim vai ficar com uma opção de compra de 7 milhões e meio de euros. Alberto era um jogador que, lá está, com a chegada do David Carmo, perde algum espaço de poder atuar na equipa principal do Futebol Clube do Porto, e assim sendo, o Porto vai a jogo, vamos dizer assim, vai literalmente a jogo com Pepe, David Carmo, Fábio Cardoso e João Marcelo. E parece que o Marcano ainda continua também. E o Marcano para já também ainda vai continuar, sim. Olha, eu mais uma vez desejo muita sorte ao miúdo que vai para a Alemanha. Ele no Porto não conseguiu agarrar o lugar, mas ele tem valor e espero muito que ele consiga agarrar e que seja grande na Alemanha. É isso que eu desejo a todos os jogadores que saem de Portugal, mais aos do Porto. Mas realmente ele não mostrou mais-valia para ficar no plantel, infelizmente para ele, infelizmente para o Porto. Pode ser que seja o lugar certo, na hora certa, para o miúdo lá na Alemanha. É isso que lhe desejo, muita sorte mesmo. José Sousa é mais um jogador, este também é formado no Porto, mas já vinha de vários empréstimos, não conseguiu vingar nos clubes que esteve até agora
parte para mais uma experiência fora de Portugal. Neste caso vai para a Alemanha e vai jogar num clube histórico como é o Union Berlim. Sim, não foi com surpresa que já tínhamos falado disto ainda antes do final do campeonato, que não havia grande margem de manobra para o Diogo Leite ficar. Gostava pelo facto de ser um jogador que foi formado no Porto, gosto sempre de ver os miúdos do Porto a vingar, mas ele já tinha tido pelo menos 2 oportunidades no Porto, mais uma no Braga e não conseguiu agarrar o lugar, portanto era expectável que pudesse ser cedido, portanto eu estou exatamente, neste caso ainda mais, quero que ele tenha efetivamente muito sucesso para ele e sucesso para o Porto, porque se o União de Berlim o comprar são mais 7 milhões e meio que entram, e acho que merece, porque acho que é um bom jogador e parece uma pessoa. Então vamos ver o que é que nos vai reservar para o ano, já saberemos daqui a um ano se ele fez furor ou não. Não deixa de ser curioso que o Diogo Leite, na época passada, esteve no Braga, foi colega de David Carmo. O David Carmo foi mais vezes titular do que o Diogo Leite. Este ano o David Carmo foi para o Porto e o Diogo Leite sai do Porto. Não deixa de ser curioso outra coisa, é que a opção de compra do Braga, do Diogo Leite, era exatamente 20 milhões. Quer dizer que a coisa funcionou ao contrário. O Porto cedeu um jogador com opção por 20 milhões e acabou por ficar com o jogador e realizou meio milhão e foi buscar por 20 milhões o jogador deles, não é? Exatamente. Bom, nisto de saídas certas e quase certas, como é o caso do Francisco Conceição, ainda não foi oficializado, mas pode-se dizer que é praticamente certo, ou quase 100% certo, de que o Francisco Conceição vai rumar até Amsterdão. Quanto a entradas, aqui a coisa já muda um bocadinho mais de figura. Não há para já muitos mais nomes para entrar no Futebol Clube do Porto. Já se soube da entrada para a equipa B do Jesus Dias, do irmão do Luís Dias, vai jogar na equipa B. O próprio Silvestre Varela também renovou com a equipa, com o Porto, e portanto vai continuar a jogar na equipa B. Mas quanto às chegadas, durante esta terça-feira foram associados vários nomes. Aliás, há um nome que tem vindo a ser muito associado durante os últimos dias, que é o caso do Gabriel Veron, jogador do Palmeiras, treinado por Abel Ferreira. Uns dizem que a coisa está próxima de se concretizar, outros dizem que a coisa não está assim tão próxima de se concretizar quanto isso. Surgiu também por parte de uma rádio brasileira, a Rádio Itataia do Brasil, a dizer que o Benfica, peço desculpa, que o Porto, o Futebol Clube do Porto, estaria interessado no médio de 24 anos argentino Matias Zaracho, do Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, mas ao que tudo indica o clube não pretende vender o jogador pelo valor abaixo da cláusula de rescisão, que está fixada nos 20 milhões de euros. Além deste, há também o André Almeida, do Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, que apesar de não ter havido assim grandes avanços quanto isso, mas pode estar perto de reforçar o meio campo portista. José Sousa, há muitas possíveis entradas, mas certezas não há nenhumas. O que me parece, ainda há bocado falávamos disso, é assim, qualquer jogador venha do Brasil, da Nicarágua ou das Honduras, pá, é tudo 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, pá, só os nossos é que nós não percebemos como é que de facto não há cláusulas mais gordinhas. Pá, é assim, eu sempre disse 2 coisas, uma delas, pronto, que eu acho que a idade vai pesando, mas eu sempre disse, pá, e quando saíram grandes craques como o Jardel, o Madger, o Deco, eu disse, pá, que saiam todos. Desde que não saia o Pinto da Costa, estamos sempre salvaguardados, não é? A questão é que o Pinto da Costa não dura para sempre, não é? E se calhar já está, se calhar já tem melhores dias. Isso. A minha questão é exatamente essa. Portanto, eu já não tenho a frase que sempre disse durante 40 anos disto, não é? Que é, pá, quero lá saber quem é que sai, estando lá o Pinto da Costa, está sempre salvaguardado, cá de vir um igual ou melhor.
agora agora começa a ter um pouco mais dúvidas, porque de facto as capacidades também não são as mesmas. Relativamente às entradas, eu habituei-me também com o Pinto da Costa a dizer que só vale quando está assinado. Até lá já existem outros campeões. Agora já há campeões de quem vende mais lugares anuais, há outros que podem ser campeões de contratações, de assistências de treino. de assistências. Portanto, nós estamos muito mal este ano, estamos a começar mesmo muito atrás, ainda não ganhamos título nenhum desses, mas pronto, esperamos ganhar dos outros, que é o que nos deixa ficar mais satisfeitos. Mas todos os nomes que são aí a circular, até podem dizer que põe o Cristiano Ronaldo. Eu só quando ele estiver cá com a assinatura de contrato e camisola do Porto vestido é que acredito, e é a partir daí que possa torcer por ele. Não é o tema, mas só vou dizer isto que é para seguir. Eu acho que Pinto da Costa que nos deu tanto e que pôs o Porto no topo. Eu lembro-me das apresentações da equipa que aparecia sempre uma prenda, não é? Um jogador surpresa. Isso aconteceu vários anos. Já não acontece a alguns, não é? Uma vez foi o Kennedy. É verdade. E isso já não acontece. Agora é assim, eu acho que qualquer coisa está ali a acontecer e eu acho que Pinto da Costa já está não é demasiado tempo, já está cansado e se calhar já não tem, e se calhar não tem à volta dele gente capaz de fazer aquilo que já fez e se calhar, eu digo isto a muito custo. Devia sair pela porta grande e dar a vez a outros. E temos gente capaz aí. Agora, em termos de entradas no Porto, entraram muitos, já entraram muitos e vão entrar muitos que vão saltar da equipa B para a equipa principal. São a custo zero. O Dani Loader, o Marcelo, o Bernardo, o Gonçalo. Epá, são alguns, não é? É prata da casa e que não se gastou dinheiro. Não se É preciso pensar que aquilo que estamos a dizer destes, o ano passado dizia-se do Fábio, dizia-se do Francisco, dizia-se do Vitinha. Mas é assim, o Gonçalo parece que está a dar cartas. Não, mas eu estou a confirmar o que estás a dizer, ou seja, o ano passado também se dizia, bem o Vitinha, é exatamente o mesmo discurso, e deu o que deu, não é? O Dani Loader já fez jogos o ano passado e marcou golos. É verdade, eu vi o primeiro golo dele pela equipa do Porto, frente ao Boa Vista. E depois há aqui dois ou três que parece que estão para vir, que é o Gabriel Verón, que acho que o comportamento dele deixa um bocadinho a temer fora do futebol, mas como jogador acho que é grande jogador, ainda ontem marcou um grande golo, não é? Contra o... Diz que é um jogador a temer, porquê? Não sei nenhum enquadramento. Porque gosta já é pai com 19 anos e divorciado. Gosta de festa. E gosta de festa. Foi apanhado a semana passada num bar a beber álcool e não sei o quê, e foi multado. E uma vez o ano passado foi expulso porque marcou um golo e tirou a camisola e atirou a camisola para as coisas e esqueceu-se que já tinha um amarelo e foi expulso. Quer dizer, ele tem ali um bocado de sangue na guerra que é preciso tranquilizá-lo. Mas é um grande jogador. Ontem eu não vi, mas vi o gol que ele marcou e toda a gente diz que ele é um excelente jogador. E depois há o Elinho também, que é do Bragantino. Não sei se virá, se vem, se não vem. E depois tem mais um que é o Alberto Ellis, que é esse eu não sei de que país é. Não sei se é França. Não, é hondurenho, acho eu. Acho que é hondurenho. E depois há para aqui mais um Matias Zaracho, que é colega do Hulk, no Atlético Mineiro, e que também está na janela para... Está na lista. Está na lista para ver se entra ou não. O primeiro, que é do Bordeaux, eu não sei qual é a mais-valia deste, Albert Ellis,
mas os outros dois, tanto o Matias Aracho, que é argentino, e o Gabriel Verón, são muito bons jogadores. O Elinho também não conheço, que é do Bragantino. Pronto, e são estes que estão na calha. Mas eu acho que para calar muita gente, eu acho que vamos ter uma surpresa no Porto. E acho que uma surpresa aqui do lado, que vem aqui do Minho. Mas isso é uma percepção que eu... Não é uma percepção, é... Era bom, mas a gente não está a precisar exatamente aí, não é? Vamos ver. Eu diria que antes disso tens que arranjar ali um bom médio, tens que arranjar um bom lateral esquerdo e mais um central, e depois então poderemos pensar noutras hortas e noutros quintais, não é? Não é? Bom, indo para a última temática de todas, mas que ocupa um bocadinho menos tempo do que todas estas que nós já tivemos a falar, como foi o mercado de transferências, ocupa sempre a maior parte do tempo, mas agora outra que ocupa um bocadinho menos tempo, mas que também faz bem, digamos assim, falar, porque estamos a falar de escalões que fazem a escola, vamos dizer assim, para a chegada à equipa principal. Ricardo Costa, antigo internacional português, vencedor da taça europeu, campeão europeu e campeão intercontinental, vai treinar a equipa de sub-17 do Futebol Clube do Porto e os sub-19 vão ficar a cargo do Nuno Capucho. A pergunta serve para os dois, portanto quem quiser começar pode começar e depois o outro continua. É sempre bom, e neste caso estamos a falar do Porto, mas acho que dá para estender aos outros clubes todos. É sempre bom quando nos escalões de formação estão jogadores ou antigos jogadores e que ganharam algo pelo clube, como neste caso foi o caso do Capucho, do Ricardo Costa e como podem vir a ser outros. Para mim, eu gosto sempre de ver antigos jogadores, antigos campeões entrarem no Porto para trabalhar e para ajudarem para dar, se assim se pode dizer, o conhecimento a jovens atletas, porque eles foram campeões, ganharam muita coisa pelo Porto e têm conhecimento podem passar a jovens atletas que poderão depois subir e subindo lentamente, step by step, até chegar à equipa principal. Mas de todos, aquilo que eu mais gostava de ver é isso, e não compreendo porque é que não está já há bastante tempo a fazer algo que se visse no Porto. E hoje o José Fernando Rio, o Manuel Serrão e outros importantes adeptos esportistas falaram que é do Jorge Costa. O Jorge Costa foi só 8 vezes campeão nacional, ganhou não sei quantas supertaças, não sei quantas taças de Portugal, foi campeão europeu, ganhou a UEFA, a taça da UEFA, ganhou tudo. Se há jogador que ganhou tudo no Porto, foi o Jorge Costa. Eu não percebo porque é que ele ainda não está na estrutura do futebol do Porto. Não entendo. Eu espero que isso seja colmatado. Mas é como te digo, gosto sempre de ver grandes atletas do Porto que foram, como o Capucho, como o Ricardo Costa, chegarem a entrarem no Porto para passarem o conhecimento que têm, que é muito. Isso é muito bom. José Sousa, é sempre bom quando antigos jogadores vão para os corpos técnicos dos escalões de formação, nem que seja porque têm conhecimento de causa e o que ajuda. E tem o ADN, não é? Que é o mais importante, e portanto fico muito contente com o Ricardo Costa, ainda por cima porque é um jogador de fibra, não é? E, também partilho da opinião do Alberto relativamente ao Jorge Costa, acho que seria uma mais-valia trazê-lo para o Porto. Ele esta semana deu uma entrevista um pouco estranha, eu li-a na diagonal, parece-me que há ali algum amargo de boca por não ter ainda
entrado naquilo que é a estrutura do Futebol Clube do Porto, mas de qualquer maneira, os que lá estão também são bons. Gosto do Ricardo Costa, gosto do Capucho, que foi um jogador brilhante. Tivesse o Capucho a garra que tinha o Ricardo Costa e seria um jogador excepcional, porque o Capucho às vezes enervava vê-lo jogar, desengonçado, mas era um excelente jogador. Era um jogador que tecnicamente, de uma técnica apuradíssima, mas era um jogador que muitas vezes era... eu não queria utilizar o termo preguiçoso, porque não é um bom termo, mas acho que me entendem. O Ricardo Costa, não, era um jogador que entrava com tudo, a qualquer hora, não hesitava nunca. O Capucho era um jogador muito de ir na onda. Se o jogo estivesse a correr bem, era um jogador que brilhava e conseguia ainda levar realmente ao expoente máximo esse jogo, mas não era um jogador que conseguia quebrar um jogo, ou seja, se o jogo não estivesse a correr mal, não era ele seguramente que iria fazer inverter o andamento do jogo. Isso notava-se, por exemplo, claramente num Deco, não é? Um Deco conseguia inverter per si o jogo. O Capucho não, mas do ponto de vista técnico era um jogador brilhante. E aqueles anos em que tínhamos o Capucho do lado direito e o Drulovic do lado esquerdo, a cruzar por um senhor chamado Mário Jardel, para quem viveu essa época é inesquecível. Os restantes é continuar a apostar. Também temos lá o Folha, que continua a treinar a equipa B e também acaba de lançar o seu filho. Isto começa a ser... os jogadores de Porto começam, não é? Temos o Sérgio Conceição com vários filhos, temos o Folha com o filho, tivemos o Domingos com o filho, começa a surgirem uma segunda vaga de jogadores brilhantes da formação do Porto, e vamos ver o que está a dar, mas acho que se há coisa que eu acho que está no bom caminho é a formação. O que é preciso é realmente meter-lhes algumas formas de os tentar que eles permaneçam um pouco mais na equipa principal. Isso é o que acho que está a faltar, é o ponto seguinte. Ora bem, está concluído mais um 45 minutos a Porto. Falou-se de tudo e mais alguma coisa, incluindo de mercado de transferências e daquela coisa que nunca ninguém gosta de falar, que é de multas e coisas do género, mas é assim, a vida do futebol é assim e em Portugal muito mais. Portanto, há decisões que já não surpreendem ninguém. Ou quando pensamos que já não nos surpreendem, gostam de tentar nos surpreender ainda mais. Mas passando à frente e finalizando, José Sousa, Alberto, obrigado mais uma vez. Estamos de cá para a semana para continuarmos a falar sobre a vida do Futebol Clube do Porto. Até para a semana. Até para a semana.